para essa tão grande e linda celebração. Deus abençoe você também e a paz do Senhor para quem está cultuando hoje, né? E celebrando a Santa Ceia conosco através desta live. Quero agradecer esta oportunidade e pedir que você já vá abrindo a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. O culto de Santa Ceia, essa celebração sempre a ceia do Senhor, ela sempre traz para nós um coração que se aquebranta e reflete, né? Muito mais sobre o que Cristo fez por nós. Capítulo 2 de Colossenses. O pessoal da mídia, eu estou com a versão NVT, nova versão transformadora, tá bom? Mas eu quero primeiro citar aqui Lucas 22, e o versículo 19, que diz assim: tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos lá para Colossenses. Quem já encontrou, diga amém. A gente geralmente tem uma dificuldadezinha, né, de chegar. Aí passa Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses coladinho com Colossenses. Somente os versículos 14 e 15, onde a palavra de Deus diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Eu queria meditar com vocês hoje na Santa Ceia de duas maneiras conexas. Primeiro, lembrarmos do que Jesus fez e, consequentemente, lembrar da dívida que foi paga. Eu amo o Espírito Santo. A maneira como o Espírito Santo conduz aquilo que Ele quer entregar à igreja. Eu passei hoje à tarde por algumas passagens bíblicas e eu queria muito fugir disso aqui. Jesus, Santa Ceia, queria pregar algo assim, sabe? Bem amorzinho, né? Do coração. Mas o Senhor falava sobre o pecado, mas para trazer para nós por que a gente tem que andar em santidade. E a Santa Ceia, ela não é apenas um rito, ela é um memorial divino, um lembrete do que Cristo fez por nós. E eu gosto muito de entender o quanto Deus conhece tudo e sabe de tudo. E sabendo sempre que eu e você muitas vezes esquecemos de algumas coisas, então o Senhor nos convida para lembrar, para trazer a memória. E Ele nos faz voltar o nosso olhar para a cruz sempre que nós celebramos a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Voltar o olhar à cruz e lembrar de um preço que foi pago em amor. Sabe, enquanto o mundo esquece, enquanto o mundo despreza o sacrifício de Cristo, a igreja é convidada a lembrar, a trazer a memória. E isso é maravilhoso, porque como nós lemos aqui em Colossenses, nós entendemos algo glorioso, que naquele dia o Senhor não apenas morreu por nós, mas Ele cancelou toda a dívida que nos condenava. Aleluia. Você imagina, você está sentenciado, já está algo decretado, determinado sobre você, sobre algo que você fez e precisa pagar. E aí vem o cancelamento dessa sentença. Isso não é glorioso, irmãos? Aleluia. A gente não está falando de uma dívida, de uma conta em uma lanchonete, do mercadinho que você ficou devendo ao seu Zé. A gente está falando de uma dívida que eu e você nunca, jamais
jamais poderíamos pagar. E essa dívida foi quitada pelo Senhor, o nosso Deus. E eu gosto de pensar na mesa, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de aliança e de lembrar da graça que nos alcançou. Nós já louvamos aqui nesta tarde sobre a graça que nos alcançou. Nós já declaramos hoje, louvando ao Senhor sobre a graça que nos alcançou, que nós não merecíamos essa graça, mas por isso mesmo é graça, porque é favor. Não tem nada a ver com o meu mérito, com o seu mérito, com o que nós poderíamos fazer de capacidade para conseguir isso. É favor de Deus sobre nós. E é bom lembrar que na mesa, gente, às vezes a gente fica assim com aquele sentimento: quem sou eu para sentar à mesa? Para estar no banquete da graça, para ser servido pelo meu Senhor, pelo seu sacrifício santo. Mas a gente precisa entender que na mesa do banquete, e vamos lembrar, digo, é o banquete da graça. Repita comigo isso: banquete da graça. Então é banquete do favor, não é merecimento. Então aqui a gente entende que não é que vão sentar pessoas perfeitas, mas pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Filhos de Deus, pelo reconhecimento do sacrifício santo de Jesus. É quando você entende, aquebrantado, você reconhece: quem sou eu, ó Deus? Pobre pecador. Eu não mereço o teu favor, eu não mereço o teu sacrifício, eu não mereço a tua graça, eu não mereço a tua entrega, eu não mereço o Senhor ter deixado o teu trono de glória, eu não mereço o Senhor ter se feito carne, passar por tantas coisas, dores e humilhação, eu não mereço. Mas eu entendo que tudo isso foi declaração de amor por mim. Foi para a tua graça me alcançar. Porque se eu não entender isso, eu vou querer participar pelos meus méritos, e querendo participar pelos seus méritos, você não vai. Querer participar pelos nossos méritos, pela nossa capacidade de conquistar algo, a gente vai olhar para o irmão e vai querer julgar ele. E no banquete da graça não é eu olhar para o irmão e dizer assim: eita, o irmão não merece estar aqui, o irmão está em pecado. Aqui é eu olhando para mim mesmo e dizendo: Senhor, eu não mereço, mas eu estou aqui porque o Senhor me ama. O Senhor pagou um alto preço para que eu possa dizer: eu posso estar aqui. É um lembrete que nós somos comprados por alto preço. 1 Pedro 1, 18, 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí talvez você diga: irmã, peraí, Jesus pagou a minha dívida. Pagou, foi cancelada, foi. Mas calma, a cruz foi lugar de cancelamento, dívida paga. Eu amo isso que está em Colossenses 2, que nós lemos, porque o que Paulo está relatando aqui havia um registro, havia uma cédula, com tudo de ruim que você fez, com tudo de errado que você fez. Havia uma dívida com descrição do que você fez. Eu fico pensando: Senhor, se eu fosse colocar hoje eu, Ângela, na tua presença, tentando te agradar, caminhando para ser fiel com o Senhor, e fosse relatar, meu Deus do céu, colocasse assim numa folha o que eu já fiz de errado. Um dia eu pensei, eu disse: Deus, tem tanta gente que tem testemunhos lindos da graça do Senhor que alcançou, que fazia tanta coisa errada, gente que assaltava, gente que isso, gente que aquilo, gente que roubava, gente que se prostituía, que a sua graça alcançou e tudo foi mudado, foi transformado. E hoje vem a glória do Senhor na vida. E eu, Senhor, porque eu nunca fiz nada disso. Não é assim não que alguns de vocês falam? Olha para o irmão, porque na sua visão o pecado dele era algo escandaloso. Mas se você parar e perguntar para Jesus, como eu parei e perguntei, diga: Senhor, como assim? O Senhor mudou minha vida em quê? Me salvou de quê? Quando eu parei para pensar, amado, sobre o que eu fazia e como Deus me resgatou, eu disse: Senhor, perdoa-me, Pai, porque eu sou pobre pecadora. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor me livrou de mim mesma, do meu orgulho.
diante da cruz, a gente se encontra igual a todos, precisando da graça, precisando do favor, precisando do perdão, precisando ser sustentado por Ele, pela graça dEle, pela capacitação que nós temos no Seu Santo Espírito. Se eu não enxergar assim, eu vou caminhar em um orgulho como se eu não precisasse do sacrifício de Cristo. No contexto romano, naquela época, o que tinha? Quando você tinha uma dívida, ia pagar essa dívida, então tinha um carimbão, tetelestai, tá pago. E foi isso que Jesus fez. O brado de vitória de Cristo dizendo: está consumado, está pago, você não deve mais nada. Eu paguei a sua dívida, eu te limpei, eu te purifiquei, eu limpei você todinho. Ninguém pode te condenar, porque eu paguei o alto preço por você. Essa dívida está paga. Nós em nós mesmos não poderíamos pagar essa dívida. Isso é maravilhoso, entender que Jesus fez isso por nós. Foi isso que Ele fez. Sabe, o diabo ele fica apontando, acusando e tentando lembrar a gente de tudo de ruim que a gente fez. E aí o que acontece? Você chega aqui na ceia do Senhor, escuta uma palavra em que nós já declaramos: precisamos andar em santidade. Isso é uma convocação para a igreja. Por quê? Porque a gente já recebeu quitação de dívida. Agora a gente não caminha inclinado para a carne, mas inclinado para o Espírito. Mas aí o que acontece? Vem acusações de um lado, acusação de pessoas próximas. No meu início de caminhada eu não entendia isso. E certa vez eu vi uma irmã que era mais experiente que eu, e ela disse: olha, Ângela, não se atente para as acusações que vão vir ao teu respeito, porque falavam para mim, chegavam para mim e diziam: ah, mas quem é você para pregar a palavra? Diziam isso para mim: Ângela, quem é você para pregar a palavra? Você que outrora se prostituiu. Ela disse: você disse bem. Você disse bem, passado. Isso é passado. Eu não aceito acusação, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam inclinados para a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei devida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado, da morte. Aleluia. O que eu aprendi ali com aquela irmã? Era ela dizendo: olha, é o seguinte, não me aponta não, diabo, não me acusa não, porque isso aí era eu lá atrás sem Jesus, mas agora sou eu aqui com Jesus, caminhando, obedecendo, buscando andar em santidade com o meu Senhor, quem eu proclamo a minha vitória. Não vem me acusar não, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não sei para quem é, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu gosto muito quando o Senhor fala dessa forma, sabe, bem específica assim com a gente. E o Senhor falava: pode dizer lá, filha, porque tem filhos e filhas que chegam lá no dia da Santa Ceia e ainda fica dando ouvido às vozes que diz: mas você caiu, mas você errou, mas você pecou, mas você não presta, mas ninguém mais acredita em você. Tá aí, ninguém quer andar com você mais. Você é uma vergonha para a sua família. O que Deus está te lembrando hoje é: traga à memória o preço que eu paguei por você. Traga à tua memória o que eu fiz por amor a você. Porque quando você pesa mais o que as pessoas dizem do que o que Jesus fez por você, você está desprezando o sacrifício santo de Cristo. Mas irmã, peraí, eu não posso pecar. Não, a gente não pode. Mas você erra. Você erra. Você tem como dizer que não tem errado? Você caminha quantos anos com o Senhor? Vai ter gente que vai dizer: faz 1 ano, faz 2, faz 10. Nesse tempo, o que você já fez de errado? Onde é que você já falhou? E como é que você se levantou? Declare: pela misericórdia e o sacrifício santo de Jesus. Porque Ele conhece isso aqui, ó, que é quando você diz: me ajuda, ó Pai, eu não quero errar, eu não quero falhar. Eu gosto muito da maneira como o pastor Chico Chagas fala a respeito de como o pecado vem. Todo dia vem, né? Tem até um louvor que fala assim, né? Todo dia o pecado vem pra gente pisar, pra gente errar,
para acusar a gente, para a gente cair, para a gente se desviar. Mas tem uma coisa que nos ajuda, irmãos, para a gente permanecer em Cristo. Lembrar da cruz do meio, do preço pago, do que Ele passou. Porque quando eu penso nisso, Senhor, eu quero te obedecer porque eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Eu quero te obedecer, Senhor, e eu quero te honrar como Deus que pagou a minha dívida que eu não poderia pagar. Gente, eu já vi tantas pessoas em momentos de crises financeiras se desesperar, porque é como se aquilo que está vindo para você, aquela cobrança todo dia, todo dia batendo na sua porta e você não tendo como resolver, você se sente sufocado, desesperado, você quer fugir. E nós estamos falando aqui sobre pessoas que estão carregando fardos de dívida espiritual, que você diz: eu sinto tanta culpa, eu me culpo tanto. Pois eu já vou te dizer em nome de Jesus, que o peso desse fardo não é da voz do Senhor. Ele alivia fardo. Ele quer que você caminhe em santidade. Mas essa voz que fica te condenando não é a do nosso Deus. Você percebe que as pessoas que mais erraram são as pessoas que mais têm misericórdia. Por isso que está na palavra: aqueles que mais foram perdoados são os que mais amam, porque reconhece que não merece. Então, em nome de Jesus, que hoje, diante da ceia do Senhor, não permita carregar esses fardos invisíveis que te deixam encurvados, que tiram você da mesa. Antes peça perdão a Deus e volta para a comunhão e fica na presença dEle, porque Ele te ama e o preço que Ele pagou não foi para te condenar, mas foi para te salvar. Aleluia. A mesa é lugar de restauração. Sabe, a gente vê que antes da cruz, Jesus se senta com os seus discípulos e Ele vai ceiar com homens falhos, frágeis. Jesus vai ceiar com Pedro, que o negaria, com Judas, que o trairia, e com os outros que fugiriam quando Jesus se entrega e é preso no Getsêmani. Mas ainda assim Jesus os convida para a mesa. Isso é graça em ação. Não é porque nós merecemos, é porque o Senhor nos ama e nos chama, porque a cruz é que nos torna dignos de estarmos à mesa com o nosso Senhor. E a ceia, queridos, eu quero dizer, porque eu não me conformo. Desde que o Ministério Pão da Vida foi levantado por Deus, que o nosso pastor prega isso, e desde que a gente caminha debaixo desse favor de Deus nesse ministério, levando a palavra do Senhor, vendo vidas sendo transformadas, é que nós conhecemos histórias, nós escutamos pessoas que choravam, que saíam da Santa Ceia se sentindo humilhadas, mulheres, porque não estavam com o papel do casamento assinado com seu marido, se sentindo excluídas da Santa Ceia. O pastor sempre fala: não estamos dizendo para você não oficializar, muito pelo contrário, mas estamos dizendo: oficialize, mas não se afaste de Jesus por isso. Tem tantas coisas que acontecem que tira aquele que ama Cristo da mesa da comunhão. E eu me lembro que no meu início de caminhada, eu passei por uma situação parecida. Como eu caminhava sozinha, os irmãos nunca viam o meu esposo comigo. Aí, um dia uma irmã passou, muito bem casada, passou com a bandeja da ceia. Quando passou por mim, eu fui pegar. Ela disse: você ceia? E eu, muito firme:
Olhei para ela e disse: por que eu não cearia? Ela ficou assim. Eu disse: irmã, por que eu não cearia? Eu aceitei a Cristo, eu caminho com Deus, estou em comunhão com a igreja, comunhão com o meu Senhor. Por que eu não cearia? Jesus pagou um alto preço por mim para eu negar de participar do corpo dele? Não. Tempos depois, essa irmã que era tão nariz empinado, se achava tão bem casada e por isso humilhava as outras irmãs, se encontrou na situação que ela não esperava. Irmã, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero te dizer que ninguém pode tirar de mim e de você o que Jesus nos entregou na cruz do Calvário. Ai, Deus. A ceia não é um momento de afastamento, é de aproximação, é de chegada, é de sentar, é de comunhão. Não é o momento de você fugir de Deus, sabe? Por causa da sua culpa, mas correr para Ele por causa da sua graça. É dizer: eu quero, Senhor, estar em comunhão com o Senhor. Um lugar de cura, irmãos, restauração, reconciliação. A palavra diz que nós estávamos como inimigos de Deus, e é essa cruz, esse sacrifício de Jesus, que foi a ponte de restauração para nós nos aproximarmos do Senhor, o nosso Deus. E a mesa é lugar de gratidão, de esperança, da promessa da volta de Cristo. Quando a gente vai cear, a gente olha para trás lembrando da cruz. A gente olha para frente, esperando e anunciando a volta de Cristo. Por isso que a palavra diz em 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é memória e é também proclamação que aquele que morreu em sacrifício vicário, sacrifício substitutivo em meu e em teu lugar, ele morreu, ele ressuscitou, ele vive e ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Então hoje, quando você segurar o pão e o cálice, lembre-se, ele foi moído, esmagado. Isaías 53:10 diz que a Deus agradou moê-lo. A quem? Jesus. Porque ele foi entregue em oferta no meu e no teu lugar, pelos nossos pecados, para nós sermos perdoados, limpos, purificados. Ele morreu para que eu e você tivesse vida. Em Jesus nós temos vida e vida em abundância. A cruz fala de declaração de amor do Pai. Como? Ele mesmo. Olha o que a palavra diz. Gente, isso é lindo demais. É o Senhor dizendo assim: eu sei que vocês vão errar, que vocês por vocês mesmos não poderão ficar perto de mim, porque eu sou santo. E no meu Filho Jesus, aí a palavra diz, ele nos reconciliou. Ele mesmo se reconciliou com o mundo no sacrifício santo de Jesus. Isso foi plano de Deus, cumprido por inteiro. Não é promissória que você assina e diz assim: ainda tem algumas parcelas. Não tem parcela nenhuma. Foi tudo pago, está quitado, está tudo certo. E aí você diz: e agora, irmão, o que eu e você fazemos? Agora nós desfrutamos disso que nós temos em Cristo. E como é que eu desfruto? Eu desfruto levantando a minha cabeça. Queriam me condenar, mas eu fui perdoada e remida pelo sangue de Jesus. Queria que eu andasse de cabeça baixa, mas eu ergo a minha cabeça, porque eu caminho triunfante em Cristo Jesus. Queria que eu dissesse que eu estava derrotada, frustrada, acabada, mas eu digo: Ele venceu, para me dizer que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia! E para que nós caminhemos com Ele na graça dEle, em santidade. Vou repetir, porque nós amamos o Senhor. Quando o pecado vier, nosso pastor Chico Chagas, ele gosta muito de trazer essa analogia.
O pecado vem, aí você olha e diz: quero não. Eu olho para a cruz, olha o que meu Jesus fez por mim. Quando o pecado vem, você diz: vou nada. Eu sei o que o meu Cristo fez por mim. O pecado vem, bate a sua porta de novo e você diz: eu rejeito, porque eu sei o preço que o meu Senhor pagou por mim. Eu sei o que me espera. Eu vou honrar a Ele, eu vou obedecer a Ele, porque eu amo e eu sei o que é agradável ao meu Senhor. Aleluia. O sangue não fala de dívida, mas fala de perdão. Então o que eu e você vamos fazer? Nós vamos celebrar mais uma vez, trazendo a memória do sacrifício santo de Jesus. Gente, não é celebrar, sabe, triste. Não, isso é festa. A ceia é festa, é comemoração de crente, é alegria do povo de Deus, de quem recebeu. Eu quero é ver se alguém chegar para você e disser assim: olha, irmão, tem quantas parcelas do seu carro para você pagar no financiamento? Aí você diz: tem 8, aí você pode deixar comigo, pago tudo. Aí você pula o grande, vai não? Aí se chegarem para você e disser: falta quantas parcelas lá da sua casa para pagar? E você diz: eu tenho umas 30, deixa comigo, eu vou acertar tudo, você não vai dever nada. Ah, mas você vinha ligeiro testemunhar das maravilhas. Eu estou falando de uma dívida que não é 1.000, que não é 10.000, que não é 10 milhões, que não é 100 milhões. É uma dívida que eu e você não podemos contabilizar. Foi pago, não com preço de coisas corruptíveis, nem prata, nem ouro, mas sangue do Cordeiro, sem mancha nenhuma, santo. Aí você diz: por quem? Por você. Por mim, irmã. Por você. Agora, com a alegria de quem tem essa bênção no Senhor Jesus, olha para o irmão, para a irmã e diz assim: foi por você. Isso é lindo demais, né? E o que Ele fez por nós, como é que eu vou honrar o meu Senhor? Vamos repetir. A igreja está clamando por um avivamento. E só há avivamento onde há busca, clamor, coração disposto a estar quebrantado. Você vê alguém avivado que não ama ouvir a palavra? Não tem como. Nós estamos clamando por avivamento, por uma igreja que saia das suas portas e vá buscar e resgatar pelo poder da palavra de Deus vidas que estão no engano, na perdição, para também estar à mesa, na comunhão com o Senhor. Nós estamos clamando por esse avivamento para que eu e você nos esforcemos, como o pastor Romero falou, e desejamos honrar ao nosso Deus, caminhando em obediência, em santidade, e por onde nós formos, nós sejamos conhecidos esse povo que ama o Senhor, que não nega o Senhor e que caminha na contramão do mundo. Ah, mas porque o mundo é assim? Ah, minha filha, eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo, não. A palavra do Senhor diz que a minha cidade não é essa. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu quero te convidar, enquanto os casais vêm, os casais que vão nos ajudar a distribuir a ceia do Senhor, você vai receber o pão, o cálice. Não ceie agora, espere para nós ordenarmos e cearmos todos juntos, em nome de Jesus. E se há alguém nesta tarde que sente no coração de estar aqui, levantando a sua mão e confessando o nome de Jesus, para participar da mesa da comunhão, onde você está, levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Se há alguém também que está afastado, que disse: Deus, essa palavra aí tocou meu coração, eu já errei tanto, mas eu quero caminhar com o Senhor, te obedecer e viver sempre essa esperança, anunciando a sua volta, em comunhão com a tua igreja, na mesa com o Senhor. Onde você estiver, levante a sua mão, volta para Jesus. Não caminha sem o Senhor não, não fica fora da mesa não.
O seu lugar é a mesa com Cristo, é a mesa com seus irmãos, na comunhão. Amém, queridos? Não se intimide com nada. É Jesus quem te chama. É o que preparou o banquete. Quem te convida. Enquanto estiver distribuindo, se você desejar, pode levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Levanta a sua mão para nós apresentarmos os elementos da ceia. Querido Deus, amado Pai, aqui nós estamos, Senhor, em mais uma ceia, Deus, lembrando a tua bondade, a tua fidelidade, teu sacrifício santo. E nós queremos apresentar, Senhor, os elementos da ceia do Senhor. O pão que representa o teu corpo, e o vinho, Senhor, que representa o teu sangue. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que cada irmão, cada irmã que for cear conosco, Pai, e receber a ceia do Senhor, ele seja tocado em mais amor, ele seja tocado em renovo e em busca por avivamento. Ele receba cura no coração, que ele absorva tudo que vem da tua parte, Senhor, e caminhe, Senhor, te honrando, pois o Senhor nos ama e provou isso na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Vamos distribuir a ceia. Você fica no seu cantinho. E enquanto isso, o Ministério de Louvor chega para nós adorarmos a Ele. Para você render louvores àquele que é digno. Para você agradecer em louvor, em adoração ao Senhor, o nosso Deus, que se entregou em sacrifício de cruz, por amor a mim e a você. Essa é a mensagem transformadora. Essa é as boas novas do Evangelho. Ele morreu para nos salvar. Ele se entregou para nos perdoar e nos libertar do poder do pecado e da morte. Louvemos ao nosso Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não Deus meu,
Aleluia. Verdadeiramente ser o filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém ficou sem receber, gente, o cálice, o pão? Ali atrás, ó, gente, por favor, na mídia. Os meninos da mídia. Quem mais, Adriano? Alguém aqui na igreja ficou? Aqui no meio? Por favor, gente. Os meninos vão aí. Se alguém tiver ficado sem. Nós vamos fazer uma oração. Logo em seguida nós ordenamos. Amém? Enquanto isso, os irmãos entregam para quem ainda não recebeu. Ali na mídia, por favor. Nós vamos fazer uma oração pedindo perdão a Deus por todas as nossas falhas e agradecer por estarmos aqui nesta comunhão, amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós oramos, e desta vez, Senhor, para pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós somos frágeis, Senhor, somos vasos de barro, e precisamos do Senhor em nós, para que nós caminhemos, Deus, conforme o Teu querer. Nós somos necessitados, Pai, do Teu agir em nós, do Teu operar. E o que nós pedimos nesta hora é o perdão, Senhor, desses pecados voluntários, involuntários. E que o nosso coração se incline cada vez mais, Senhor, para Te ouvir, para Te sentir, para Te obedecer, honrando o Senhor, o nosso Deus. Que nós não nos afastemos da Tua presença, que nós não deixemos de estar à mesa da comunhão do Senhor. Antes nos aproximemos dela, reconhecendo que não é por merecimento nosso, mas por graça do Senhor. Abençoa cada um, ó Deus, que aqui está, reconhecendo a sua pequenez e pedindo, Senhor, sempre o Teu agir em nós. Que o Senhor não nos deixe, pois sem Ti nada somos, nem nada podemos fazer. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 23 diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis cear. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pelo Teu sacrifício santo. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua entrega, por o Senhor se apresentar em cruz em nosso lugar, por se colocar em nosso lugar, Senhor, porque nós não poderíamos, Senhor. E o Senhor nos ama tanto e preparou para nós e cumpriu o plano de salvação. Nós queremos Te honrar, Senhor, em cada dia da nossa vida, em nossa obediência, amor e caminhada, proclamando a Tua palavra e anunciando a Tua vinda, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia, por esse culto, por essa ceia, essa celebração, por esta comunhão. Pedimos a Tua bênção, Senhor, nesta semana. Nós pedimos, Senhor, o Teu envolver nos Teus filhos. O favor do Senhor, Pai, na casa. O favor do Senhor na família. O favor do Senhor, Pai, no trabalho. O favor do Senhor animando, levantando. A ação do Senhor que cura, que restaura, que liberta. Que a cada dia, Senhor, nós vejamos, Pai, a Tua ação em nossas vidas. Pois nós caminhamos, Senhor, não debaixo de decretos de homens, mas debaixo dos decretos do Senhor, o nosso Deus. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém. Lembrando que
Reforçando, próximo domingo, somente o culto das 19, devido ao encontro com Deus. Quem está no encontro com Deus? Quem se inscreveu? Levanta a mão. Se prepara, hein? Você me diz o quê? Eu não digo nada, você vai ter que vir, mas que a bênção é. Deus os abençoe em Cristo Jesus, recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, os dons e as consolações e frutos do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor que diz amém. Aplaude ao Senhor Jesus, dê glória a Deus. Você que está nesta live, daqui a pouquinho o culto das 19 horas, nós declaramos a tua vitória em Cristo Jesus nesta semana. Receba em nome de Jesus. Foi uma alegria estar em comunhão com vocês na ceia do Senhor. O rio tentador